E como será que é o início de um canal? Quais são as dificuldades que a gente encontra assim que a gente abre um canal aqui no YouTube? Como é que é a relação desse canal que acabou de começar com as marcas? Quando que começa a haver esse contato? Bom, tudo isso eu vou trazer agora nesse vídeo para conversar aqui com vocês a respeito do assunto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal YouTube para Todos. Tenho mais de 6 anos de experiência aqui em criação de conteúdo dentro da plataforma e a gente vai começar a falar já do assunto, tá? Bom, eu vou trazer aqui as minhas experiências, as minhas percepções pelo meu canal de tecnologia, que é um canal que já está mais estabelecido, é um canal onde eu já tenho mais tempo, então eu posso falar mais com relação a essa parte, tá? Mas tudo que eu falar dentro desse canal de tecnologia também se aplica a qualquer outro canal. Claro que talvez você tenha que fazer algumas adaptações, mas de modo geral você vai ter basicamente a mesma estrutura, porque todo canal começa exatamente do mesmo jeito e tende a caminhar seguindo a mesma sequência. Beleza? Então vamos lá, vou tentar não me estender muito aqui para a gente ter um fechamento da ideia aí bacana. Bom, muitas pessoas têm uma curiosidade, um interesse. Eu mesmo, quando abri o meu canal pela primeira vez, o meu primeiro canal na verdade, eu acabei tendo essa curiosidade, eu queria saber como é que era. Antes de abrir o canal, eu já vinha pensando sobre isso e quando eu abri, eu continuei pensando e tentando entender como é que funcionaria. Então eu vou tentar trazer aqui um panorama bem detalhado para vocês. Eu, quando comecei meu canal, a ideia era compartilhar com as pessoas aquilo que eu gostaria de ver outras pessoas compartilhando também. Tá? Então foi esse o primeiro princípio. Foi uma situação em que eu tive alguns problemas com alguns equipamentos que eu tinha. Se vocês quiserem depois, num outro vídeo, eu posso trazer essa história aqui de maneira mais detalhada para vocês. E a partir dali, com as dificuldades que eu encontrei diante dessa situação que eu estava tendo, eu resolvi criar um canal para poder explicar para as pessoas como é que as coisas estavam funcionando e tudo mais. Foi aí que surgiu o estalo para o meu canal de tecnologia, tá? A partir da criação do canal, teve um longo período de aprendizagem, teve um longo processo até que eu começasse a ter os primeiros contatos, tá? Por quê? Porque você precisa, num primeiro momento, se estabelecer. Quando você cria um canal no YouTube, você ainda não domina absolutamente nada. Por mais que você já tenha já uma noção ou um conhecimento mesmo sobre o assunto que você vai abordar, você ainda não sabe como é que são as técnicas exatamente de gravação, de filmagem, como é que pode ficar melhor, como é que você se comporta diante da câmera. Tudo isso acaba fazendo uma diferença tremenda quando você vê o seu canal olhando lá para o primeiro vídeo e vindo para o vídeo mais atual. Você percebe nitidamente que houve uma melhora, o seu desempenho melhorou, a sua maneira de se comportar melhorou, a sua fala melhorou, você começa a ter uma visão diferente, você começa a ter uma visão mais direcionada para a criação daquele conteúdo. No primeiro momento, quando a gente cria um canal aqui dentro do YouTube, é mais difícil a gente pensar desse jeito, porque a gente não está habituado com isso. É difícil a gente ligar uma câmera e começar a falar com ela sem parar, como se estivesse falando com um monte de gente, quando na verdade eu aqui estou sozinho dentro do meu estúdio, falando, olhando aqui para a câmera. Mas eu sei que fazendo isso, obviamente, esse vídeo vai ter um alcance maior do que simplesmente a minha própria visão, né? Eu sei que esse vídeo vai acabar alcançando outras pessoas e eu preciso me comportar como se estivesse falando com vocês, como eu estou falando agora nesse momento, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até vocês, entende? Então a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente do nosso habitual, sair do nosso conforto. É uma situação que, sendo bem sincero com vocês, no primeiro momento ela não é muito agradável, porque você fica meio sem jeito, você fica meio se sentindo acuado, você não entende muito bem como que você vai fazer esse processo, mas você tem que iniciar. Assim começam todos os canais, não importa o canal que está com 100 mil inscritos, o canal que está com 1 milhão de inscritos ou o canal que está com 10 milhões de inscritos, tá? Todos esses canais começaram exatamente do mesmíssimo jeito que todo mundo, com 0 inscritos e tendo que construir a sua audiência como todos nós temos que fazer. Tá? Então, tira essa coisa da cabeça. Ah, porque eu sigo o canal tal, que já tá com tantos mil inscritos. Pois é, agora ele tá com tantos mil inscritos, mas quantos anos ele tem?
Qual é o tempo de casa? Como é que foi o processo dele? Entende? Por trás desses números tem um processo. A gente às vezes acha que vai começar um canal aqui no YouTube e automaticamente, magicamente, as coisas vão acontecer pra gente. Pode até ser que aconteça. Tem alguns poucos felizardos que acabam conseguindo fazer essas proezas, mas eles são extremamente fora da curva. A gente precisa fazer o nosso trabalho sem considerar essa possibilidade, porque essa possibilidade é fora da curva completamente. Se acontecer pra gente, perfeito, mas a gente tá seguindo o nosso caminho, trilhando do jeito que precisa trilhar, beleza? Então a gente tem que ter essa visão, tá? E como é que funciona essa questão com as marcas? Como é que as marcas começam a entrar em contato com a gente? Pois é, isso aí me tirou o sono diversas vezes quando eu comecei meu canal. Eu ficava pensando nisso o tempo todo. Quando que as marcas vão me notar? Quando que as marcas vão me perceber? O que vai acontecer? Qual vai ser o passo que eu vou precisar dar para que isso aconteça? Bom, isso acaba que naturalmente vai acontecendo. Por quê? Porque quando você atua dentro de um nicho determinado, você acaba começando a conhecer pessoas que fazem parte daquele nicho. Você acaba tendo contato com outros influenciadores, querendo ou não. As pessoas começam a te conhecer, começam a te perceber, começam a te notar e vão saber quem é você. Eventualmente, você começa a trocar uma figurinha ou outra, acaba seguindo alguém que te segue de volta, você começa a trocar uma ideia com essa pessoa e aí, de repente, surge o primeiro contato, surge o primeiro e-mail de uma agência, de uma assessoria que está por trás de uma marca, que está por trás do mailing dessa marca. Então, a partir daí, você começa o seu primeiro passo, o seu primeiro contato com as marcas. A partir daquele primeiro passo, as coisas começam a se espalhar, a se desenvolver de maneira mais rápida. Por quê? Porque aí, quando você começa a ter contato com a primeira marca, de repente você já está no seu primeiro evento. E quando você chega no seu primeiro evento, você encontra todas as pessoas, todos os influenciadores daquele nicho, basicamente naquele evento. Então, pelo menos os principais vão estar naquele evento. E aí você consegue se relacionar, você consegue trocar experiência, você consegue perguntar coisas, tirar suas dúvidas, você começa a ampliar, a abrir o seu leque de possibilidades, você começa a ampliar os seus contatos. E quando você amplia os seus contatos, naturalmente vão chegar novos contatos também para você, entende? É uma reação em cadeia, ela não para de acontecer. Você começa a conhecer pessoas que conhecem pessoas, que vão conhecer outras, que vão te levar àquela marca X que você queria ter o contato, entende? Então isso começa a fluir de maneira natural, começa a fluir de maneira orgânica. Você não precisa ficar se preocupando com isso no primeiro momento. Num primeiro momento, quando a gente inicia um canal aqui dentro da plataforma, a gente tem que focar no nosso conteúdo, em fazer um conteúdo de qualidade, em fazer um conteúdo interessante para que as pessoas se interessem por ver o nosso conteúdo, tenham interesse em nos acompanhar, para cativar a nossa audiência, para ter esse engajamento que é tão necessário atualmente para que a gente comece a ter essa comunidade estabelecida, entende? Para que as pessoas comecem a comentar, para que você comece a trocar ideia com os seus inscritos. Essa parte é extremamente importante e é fundamental para que todo o resto acabe fluindo naturalmente. Então é isso que a gente tem que se concentrar no primeiro momento, em criar o nosso conteúdo da melhor maneira possível, tá? E quando eu falo isso, quando eu falo qualidade, quando eu falo que a gente precisa ter um conteúdo de qualidade e tal, não é equipamento. Eu não estou falando de equipamento, eu estou falando de qualidade de conteúdo, de qualidade de entrega de informação, entende? É claro que a gente tem que ter um mínimo de qualidade com a imagem que a gente está entregando, com o vídeo que a gente está fazendo, com o áudio que a gente está capturando. A gente tem que ter esse cuidado. Não adianta eu gravar uma cena belíssima e de repente ter um som horrível. As pessoas não vão querer ver, porque um áudio ruim acaba incomodando muito mais do que um vídeo ruim, entende? Do que um vídeo com qualidade ruim, que eu quero dizer. Tá? Então as pessoas relevam um vídeo que não esteja bem feito, com a qualidade muito boa, tá? Mas elas não relevam um áudio ruim. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente precisa focar na qualidade do nosso conteúdo como um todo, principalmente na informação que a gente está tentando passar. Mas a gente também precisa, obviamente, se atentar a algumas questões técnicas, né? Com câmera, com microfone. Você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter o melhor microfone. Se você tiver um celular mediano, você já vai estar extremamente bem servido. Tudo isso vai ser um primeiro momento em que você vai estar iniciando o seu canal, mas você precisa iniciar esse canal também entregando um mínimo de qualidade em termos técnicos, tá? Não precisa ser nada esplendoroso, nada glamouroso, mas precisa ser alguma coisa
que permita às pessoas entender o que você está tentando transmitir. E o seu próprio conteúdo, obviamente, tá? Que precisa ter uma qualidade boa para que as pessoas se interessem em assistir aquele conteúdo, tá? O restante vem naturalmente, como eu falei para vocês. E aí, quando as empresas começam a fazer contato com você, é natural que você comece a se sentir diferenciado, importante, porque as empresas estão te olhando, estão te vendo, estão ali entrando em contato com você, chamando você para os eventos. Mas calma lá, não é bem assim não, tá? A gente tá ali, mas existem outros que estão ali também. A gente não é a última bolacha do pacote, como se fala em São Paulo. Beleza? Eu sou do Rio, eu falo biscoito, eu não falo bolacha, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, beleza? Aqui agora a gente vai focar nesse ponto. Bom, e aí a gente tem que entender que a gente não é o ser mais importante que existe naquele meio. A gente acaba, obviamente, se sentindo gratificado, a gente acaba se sentindo acolhido, é natural que isso aconteça. E aí a gente acaba ficando meio que deslumbrado, vivendo aquele momento mágico ali que a gente tá envolto pelas pessoas que a gente sempre acompanhou, pelas empresas que a gente quis estar junto, fazendo parte desse mailing, fazendo parte desses eventos. E aí as empresas começam a enviar produtos de teste para você. Pelo menos no meu canal de tecnologia funcionou dessa maneira, tá? Elas começam a emprestar alguns produtos e é isso. Você, num primeiro momento, tá achando extremamente interessante aquela situação. Só que conforme o tempo vai passando, você começa a entender que só viver dos empréstimos que as empresas fazem para você não vai ser suficiente para você manter o seu canal. Você começa a ter que pensar além disso, porque as empresas normalmente, pelo menos dentro do meu nicho, dentro do meu canal e com outros colegas que eu conheço também de mesmo nicho de tecnologia, as empresas normalmente elas não dão os produtos. Às vezes dão, mas normalmente elas não dão os produtos. Normalmente elas emprestam produtos. E elas só emprestam, elas te emprestam por um período determinado e depois você tem que devolver esse produto. Ou seja, você gravou o vídeo, você fez o vídeo para a empresa, na verdade o custo foi zero para a empresa. Ela te cedeu o produto, você recebeu o produto e você acaba entregando um conteúdo feito para essa empresa. Claro, você vai trazer as suas opiniões, pode ser que a sua opinião não seja muito do agrado da empresa, mas ossos do ofício. Quando a gente faz um canal de tecnologia, a gente está aí para colocar a nossa opinião de fato sobre o produto, tá? Pelo menos eu sou assim, eu penso assim. É claro que a gente sabe que existem uns canais que não fazem bem desse jeito, acabam falando bem excessivamente de determinados produtos para poder agradar as empresas, para não sair do mailing, porque tem empresa que se você falar mal do produto, você sai do mailing, tá? Hoje em dia isso quase não acontece mais, mas ainda existe uma ou outra empresa que acaba fazendo esse tipo de prática, tá? Que é um absurdo, né? Mas enfim, isso aí é para vocês irem entendendo que nem tudo por trás desse mundo corre de maneira magnífica como a gente espera, tá? É para que vocês possam ir entendendo e adaptando o que eu tô falando para vocês de acordo com o nicho que vocês vão atuar, para ver se essas coisas podem ou não acontecer. Beleza? É claro que existem diferenças entre criadores de conteúdo, tem os criadores que as empresas têm um tratamento melhor do que outros, porque entendem que eles podem trazer mais resultado, porque entendem que eles já estão no mercado há mais tempo, enfim, tem N situações, N razões para que as empresas acabem tratando uns de maneira mais preferencial do que outros. Mas de modo geral você tem essa situação aí por trás de todo esse contato, tá? Em que às vezes essas coisas acontecem. E aí você começa a se dar conta que você, mais uma vez, não vai poder viver só da criação de conteúdo dos produtos que as empresas te mandam. Primeiro porque a maioria dos produtos que elas enviam para vocês não é seu. Então você teve o trabalho de criar o conteúdo, gastou seu tempo, gastou tudo e você não recebeu nada, zero. Você vai ter o vídeo, você vai ter o conteúdo. Porque num primeiro momento, quando a gente cria o canal, a gente não tem muito como fazer o conteúdo. A gente fica tentando pensar, principalmente esse meio de tecnologia é um meio que eu vou já adiantar para vocês. Quem quiser fazer um canal de tecnologia já vai prestando atenção nisso, tá? É meio ingrato esse meio, porque é um nicho que exige que você desembolse um dinheiro muito forte. Porque você precisa normalmente comprar muitos produtos para o seu canal. Você não consegue ficar vivendo só do que as empresas emprestam, tá? E no primeiro momento, quando a empresa começa a colocar a gente no mailing delas, a gente acaba se sentindo gratificado, como eu estava falando, justamente porque elas estão emprestando o produto e a gente precisa criar o nosso conteúdo. Mas isso acaba fazendo uma diferença só no primeiro momento, porque depois você entende que precisa ter muito mais produto para criar aquele conteúdo. E aí é a parte em que você começa a gastar dinheiro
para poder criar o seu canal. E aí essa parte é bem complicada, porque você gastar dinheiro sem estar recebendo ainda, às vezes você começou o canal agora e ainda não está recebendo. Você não tem ainda o seu canal monetizado pelo AdSense, por exemplo. Embora ele não seja a principal forma que a gente deva considerar como renda. A gente precisa considerar outros meios de renda que não só o AdSense. Tá? O AdSense ele tem que estar lá em último lugar. Tá? Por quê? Porque o AdSense ele oscila muito. Início de ano tende a ser extremamente baixo, porque é o momento em que os anunciantes não estão colocando mais dinheiro no mercado. No final de ano tende a aumentar bastante, mas são sazonalidades, são momentos, são períodos específicos que essas coisas acontecem. Então a gente não tem uma constância, a gente não tem sempre altos de ganho, a gente vai ter muitas vezes baixas de ganho também. Entende? Então, se depender do AdSense, é complicado a gente conseguir se estruturar. Então, a gente precisa considerar outros meios para poder complementar a renda. A gente precisa considerar, por exemplo, programas de afiliado. Pode ser programas de afiliado da Amazon, pode ser programas de afiliado de infoprodutos. O importante é diversificar a sua fonte de renda para que você não fique dependente exclusivamente de uma só, tá? Porque isso é muito complicado. O YouTube, o que ele é? Ele é uma vitrine. Ele é uma vitrine para você mostrar que você existe, para você mostrar o seu conteúdo, para você mostrar a qualidade do conteúdo que você está criando. E a partir dessa vitrine, como eu falei para vocês, as empresas começam a te achar. Posteriormente, você começa a receber vários e-mails de outras empresas para poder falar e oferecer eventualmente uma parceria, onde de repente ela vai querer te enviar um produto em troca da sua criação de conteúdo sobre aquele produto. Mas às vezes as empresas, elas querem te mandar o produto, mas querem que você fale bem do produto. Quer dizer, elas não vão pagar para você, elas vão te dar o produto. Dependendo do produto, se você acredita naquele produto, se você acha que o produto é interessante, você até pode aceitar, você até pode achar válido. Depende, obviamente, do preço, do valor do produto, se você consegue posteriormente revender aquele produto para poder conseguir cobrir os custos do seu tempo, da sua produção e tudo mais. Mas é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo da jornada do seu canal. Ele vai indo conforme você vai se estruturando, vai crescendo, você vai ganhando esse fôlego, você vai tendo o reconhecimento de marcas e de empresas que você está atuando naquele nicho determinado, tá? Então, você começa a ser encontrado, você começa a ser convidado, eventualmente você acaba descolando uma parceria para fazer publicidades, onde a empresa vai entrar em contato com você efetivamente para te pagar para você falar de determinado produto, ou então para você participar de lives em uma determinada plataforma, como já aconteceu comigo. Eu já participei de lives do Mercado Livre, onde o Mercado Livre entrou em contato comigo para me chamar para fazer lives dentro da plataforma do Mercado Livre, entende? Então tudo isso vai acontecendo com o tempo, conforme você vai crescendo, conforme você vai se estruturando dentro da plataforma, porque, mais uma vez, o YouTube é uma vitrine, ele está aqui para colocar a gente em evidência. Então a gente não pode ficar com foco só no AdSense, a gente tem que tentar sempre conseguir parcerias. Além do AdSense, a gente tem que ter parcerias para poder deixar o nosso canal sustentável. Mas, na minha opinião, e considerando toda a minha experiência dentro desse tempo que eu tenho aqui na plataforma, eu acho que a gente precisa sempre focar o nosso conteúdo com a melhor qualidade possível de entrega de informação, com a melhor qualidade possível na captura da imagem, na captura do áudio, para que isso aqui se torne o nosso portfólio, para que a gente sempre consiga ter parcerias, a gente sempre consiga ter acesso a outras empresas que queiram fazer parceria com a gente. A gente tem que focar em parcerias, na minha opinião. É essencial que a gente foque em parcerias, é essencial que a gente foque em programas de afiliado dentro da plataforma, independentemente do nicho que você queira atuar, tá? Porque eu acho que depender só do AdSense não é uma boa solução. Eu sei que tem alguns canais que só dependem de AdSense, mas eles estão sempre presos a essas flutuações que acontecem dentro do YouTube, tá? E não é o ideal. Tá? Mesmo canais que são grandes, não, mas tem canal tal que vive só do AdSense, mas ele é muito grande e tal. Ok, mas ele poderia estar ganhando muitíssimo mais se ele tivesse parcerias, se ele fizesse parcerias, se ele focasse de repente em algum programa de afiliado, ele poderia estar multiplicando esses ganhos, entende? E aí não ficaria tão preso às oscilações do AdSense que acontecem dentro do YouTube, tá? Então eu quis passar aqui meio que um overview para vocês de como é a experiência de alguém que já tem um canal relativamente estabelecido no meio e que está aqui tentando passar essa experiência e mostrar para vocês como é que é esse iniciozinho de canal, como é que as coisas começam a acontecer, como é que as coisas se desenvolvem, quais são as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho.
que são muitas, tá? Não é só isso que eu acabei de falar aqui. Não vou falar muitas coisas mais porque pode desanimar algumas pessoas e não é isso que eu quero. A ideia é só mostrar a realidade das coisas, tá? Essa, na verdade, foi a minha realidade. Pode ser que a sua realidade seja completamente diferente. Tudo vai depender das pessoas que você vai conhecer, dos contatos que você vai ter, do nicho que você vai atuar, da maneira como você vai entregar seu conteúdo, de como isso vai soar para as pessoas, se as empresas vão te descobrir ou não. Tem uma série de variáveis que podem mudar completamente as coisas para vocês. A ideia desse vídeo é justamente mostrar que vem sim as coisas boas, mas existem os percalços no meio do caminho que a gente precisa estar preparado para eles, para enfrentá-los quando a situação chegar, e ela vai chegar em algum momento. Tá? Não tenham dúvida sobre isso. Então a gente precisa estar preparado e já antenado e tentando já fazer as nossas estratégias acontecerem para que a gente não fique muito dependente daquela situação que pode estar acontecendo ou que possa acontecer em um determinado momento. Tá? A gente tem que estar sempre tentando se planejar para tentar prever a possibilidade de algumas coisas acontecerem antes que elas aconteçam, para que a gente sempre esteja um passo à frente e possa continuar a caminhar sem maiores problemas, ou pelo menos não com muitos problemas. E se acontecer no meio do caminho de você cair, pois levante-se, se recomponha e continue o seu caminho, porque você vai conseguir chegar lá. Beleza? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha dado uma ideia geral bem ampla aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.